Bem-vindos! Vamos pensar um pouco? Eu sou o Link e esse é o Peripacast, primeiro episódio. Virei um inseto, e daí? A metamorfose de Franz Kafka. Mas primeiro, quem que foi Franz Kafka? Ele nasceu em 3 de julho de 1883, onde hoje a gente conhece como República Tcheca. A maior parte da obra do Kafka, como a Metamorfose, o Processo ou o Castelo, está repleto de temas e arquétipos de alienação e brutalidade física e psicológica, conflito entre pais e filhos, personagens com missões aterrorizantes, labirintos burocráticos e transformações místicas. Albert Camus, Gabriel Garcia Marques e Jean-Paul Sartre são filósofos que foram influenciados pela obra de Kafka. Kafka começou a estudar química, mas trocou o curso pelo direito depois de 2 semanas. O direito exigia uma grande vastidão de outras matérias, o que deu a Kafka a oportunidade de ter aulas sobre estudos alemães, a germanística e história da arte. E era etimólogo de passagem, o que vai influenciar bastante alguns termos que ele utilizará na obra A Metamorfose. E hoje estamos aqui reunidos com alguns estudantes da Universidade Federal de São Carlos, de filosofia, e são eles o Aaron, a Beatriz, a Kadishari, o Igor, a Laura e o Luiz Scaloni. Mas antes de iniciar a nossa discussão, propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre A Metamorfose de Kafka. Bom, a Metamorfose tem como personagem principal da trama Gregor Samsa, um jovem caixeiro viajante que trabalha para o homem, que num passado não tão recente foi credor de sua família somando uma grande dívida à sua pessoa. Gregor, negando a seus desejos e vontades, cede sua mão de obra para poder pagar o alto valor que devem ao chefe. Mas, em certa manhã, despertando atrasado para o trabalho, Gregor se encontra em uma situação peculiar. Havia se transformado em um inseto gigante e, ironicamente, a metamorfose não se mostra ser uma preocupação ao rapaz, mas sim o uso de suas novas funções, ainda inábeis, para pôr-se de pé e ir ao trabalho. Atrasado algumas horas, pela primeira vez em anos de perfeita pontualidade, o gerente visita o caixeiro para tomar-lhe satisfações e se depara com um teimoso empregado que se mantém trancado no quarto contra a vontade dos pais, irmã e do próprio gerente. Depois de uma luta intensa para dominar suas patas finas, Gregor consegue, machucando a própria mandíbula na maçaneta, abrir a porta e mostrar sua nova e horripilante aparência. Tudo para tentar justificar, com sua voz não mais humana, não passando agora de chiados, ao gerente e não perder seu emprego, já que era o único provedor da família. O gerente foge lentamente, ainda inconformado com o novo Gregor. A mãe sofre um desmaio. A irmã, estuporada, e o pai com a bengala, tremulando na mão, ordena a entrada de Gregor ao seu quarto e ali ele fica até o fim da novela. Gregor ouve sua família discutindo sobre o filho inseto e sobre suas finanças, as dificuldades que teriam agora, que não possuíam mais um meio de sustento, e as estratégias para o mantimento da casa. Gregor se torna um espectador dos pais e sua irmã cuida dele por algum período, limpando o quarto e alimentando-o. Apiedando-se do irmão, que andava pelas paredes e teto, ainda lança mão de uma retirada de alguns móveis que facilitaria a empreitada do jovem. Mas após a tentativa mal sucedida de tirar um quadro muitíssimo querido a Gregor Inseto, desiste da estratégia, da limpeza e da alimentação do irmão. Desse modo, ao ver o próprio filho metamorfoseado, a mãe sofre novo desmaio e o pai chega na casa no meio dessa crise. Então, exigindo que o filho voltasse ao quarto, lança nele maçãs, e uma das arremessadas finca nas costas do inseto e o faz perder a consciência com a lacinante dor. Em dado momento, com todos os familiares trabalhando por sua própria conta, decidem alugar alguns quartos da casa para obterem renda suficiente. Um jantar servindo aos hóspedes, Gretchen, a irmã, é convidada a tocar seu violino na sala de jantar e por uma fresta na porta, Gregor consegue se esgueirar e assistir de longe a irmã tocando docemente seu instrumento. Os inquilinos avistam a criatura, a família também, e um grande alvoroço se instaura mais uma vez na residência. Os inquilinos dizem ir embora. A família corre para devolver o inseto ao ambiente empoleirado por móveis do quarto desocupado para aluguel, e para esboçar sua incredulidade pela petulância de Gregor Inseto. A maçã, ainda fincada, apodrece e infecciona a ferida nas costas do inseto. Não se alimentava fazia semanas e já definhava. E o fim inevitável se dá: a morte de Gregor. Nânico e infectado. Avisados do ocorrido, seus parentes têm um curto momento de luto e, não obstante, saem da casa para um passeio em família. Já não pensavam na morte de Gregor e viam uma certa esperança no futuro próximo, em que poderiam comprar uma casa mais confortável, diferente daquela de escolha do filho, enquanto ainda era humano.
Bom, eu acho que a minha primeira impressão, sem dúvidas, ela diz respeito ao sentimento angustiante que todo o contexto do livro se apresenta, né? Acho que principalmente a questão existencial, que a gente pode ver e analisar a partir da percepção que o próprio Gregor tinha da família e da individualização dele, que é quase esse sentimento de que ele mesmo não tinha controle sobre a existência dele, ele não cultivava a própria existência, né? Então, isso foi algo que me pegou durante todo o livro. E também a questão de, por mais que o livro foi publicado em 1915, ele apresenta um sentimento que ainda é recente, né? E que eu acho que vai continuar sendo recente, infelizmente, por conta da rotina cada vez mais mecânica que a gente enfrenta. Eu achei uma coisa que me pegou bastante no livro, que eu gostei, é a fácil identificação. Foi até pontuado que ele foi lançado pela primeira vez em 1915, e desde então, não importa, o livro tem fácil identificação até hoje, ele é bem atual, né? Você pode se identificar por N viés. Uma pessoa pode se identificar porque o livro às vezes parece um pouco um estado de depressão, alguém que enfrenta uma depressão, ou se você tiver uma certa enfermidade, ou a distância que você tem em certos momentos da sua família. Então, isso é uma coisa que eu gostei bastante no livro. O livro tem uma identificação, qualquer um consegue se identificar de forma simples, né? Então é um texto bem bacana quanto a isso. E acho que isso deixa o texto atemporal. É uma coisa que eu me interessei bastante. Essa relação com a atualidade do livro é curioso, porque a escrita do Kafka, nesse livro em específico, é uma escrita arcaica. Ele escreve de uma maneira bem antiga para a época que ele está vivendo, né, de 1883, mas ainda assim ele traz algumas características de literaturas antigas. E ter essa identificação mesmo hoje, mesmo com essa alteração drástica que a gente vive durante esses séculos, é uma coisa que exalta ainda mais a credibilidade enquanto escritor do Kafka, né? Eu acho que o que mais me chamou a atenção, assim como a Bia falou, né, que o livro retrata muita angústia e aflição do personagem. Consegui perceber muito bem isso no começo, com a falta de mobilidade que ele tinha com a nova estrutura corporal dele, com a dificuldade que ele tinha de sair da cama e tudo mais. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi que a falta de descrição física que o autor tinha das personagens. Então, ele descrevia muito bem como o Gregor tinha se tornado um inseto, mas não tinha uma descrição de como ele era fisicamente. Então, essa falta de descrição me deu muito a impressão de uma falta de identidade do personagem, sabe? E isso, mais pra frente, assim, com o decorrer do conto, dava pra perceber muito bem com a desumanização do personagem e etc. O ponto que eu achei mais relevante, pelo menos pra mim no livro, é um teor mais técnico do que filosófico. Relativo à escrita do Kafka, como ele emprega um narrador impessoal sobre a novela e como esse narrador ele interfere na mesma novela. Ele consegue transformar uma monstruosidade, uma aparência grotesca, um teor trágico de um conto e até mesmo cômico em certos momentos. Ele consegue naturalizar a situação. O Gregor, ele não é um ponto onde há um debate sobre como, sobre porquê. Ele apenas aceita a sua forma física. E eu queria chamar a atenção um pouco que o Kafka, ele se difere da narração épica que havia até o momento, que eram os pré-kafkianos. Eles usavam os protagonistas e deixavam o leitor como se fosse um entusiasta do futuro, que a todo momento ele estava se perguntando como aquela situação seria resolvida, uma resposta para aquele quebra-cabeça. E no Kafka ocorre a inversão. O clímax ele é revelado logo no início da história. E essa inversão, ela, de acordo com a metamorfose, que retrata essa transformação, um tipo de
pesadelo vivo, o legal é que o pesadelo em que o Gregor está inserido não é algo que ele pode acordar para ter alguma revelação, alguma transmutação novamente para o humano, mas sim é um pesadelo para o qual ele acorda, e não daquele que ele pode acordar, ele acorda para viver aqui. Então isso que eu achei legal. Ele simplesmente narra o que tá acontecendo, ele não faz mais nada, ele não dá seu próprio juízo, ele não diz sua própria opinião, ou ele nem expressa nenhum tipo de sentimento de horror, de angústia, por ser um narrador. Ele simplesmente dá os fatos conforme eles acontecem, como se ele descobrisse o ocorrido conforme ocorresse, não conforme uma história contada, né? Isso é uma característica muito peculiar e muito preciosa, né, no Kafka, no kafkianismo. E eu acho que Lincoln, seguindo esse seu teor, a escolha do narrador, ela é importante para o desenvolvimento da trama e como a gente consegue sentir a angústia do Gregor. O narrador, ele não sendo onisciente, ele não tendo uma concepção prévia do que pode acontecer, ele gera para o personagem, para o leitor, um sentimento de impotência por não ter devidamente essa coisa prévia, essa coisa já premeditada do que pode ou não acontecer. Ele não tem um saber superior. Então esse sentimento de impotência, não só do Gregor, você acaba transmitindo ela para você. E isso que é muito legal nesse teor todo da dramaturgia de tudo que acontece ali. Sim, sem dúvida. É muito importante notar que esse narrador ele tem esse impacto dramático no texto, que ele dá esse impacto principalmente de angústia para se comprazer e para se empatizar pelo personagem Gregor. Ele é um narrador que não passa desse ponto do Gregor, o que ele podia fazer a partir desse ponto de vista rigorosamente pessoal. Então ele simplesmente se entende como literalmente uma câmera, ele narra as coisas exatamente do ponto de vista do personagem inseto, o que faz com que, como a gente não entenda o que se dá na cabeça de um inseto, essa personificação do personagem de Gregor inseto traz pra gente também um possível questionamento de ok, mas e se fosse eu? E se fosse alguém que eu conheço? E se fosse uma relação mais íntima, mais próxima? Essa familiaridade que se cria entre o autor, entre o espectador e entre o personagem inseto é muito curiosa também por trabalhar essas relações mesmo internas, de interações humanas, né? Então, quando a gente se propôs a discutir o livro, a gente estava pensando em uma temática existencial e a gente ficou meio em dúvida onde o existencialismo estava encaixado no livro, né? E talvez a nossa dúvida tenha sido coerente porque o existencialismo eu acho que não está no livro. Eu acho que o existencialismo é transmitido pra gente, porque é a gente que se questiona, é a gente que se incomoda com a condição, a nova condição do Gregor, né? Não ele olha, tanto é que a primeira impressão que ele tem, a partir do momento que ele se vê, não é como eu virei isso, porque eu, quando eu, como eu. A partir do momento que ele olha, ele se preocupa, igual já foi falado anteriormente, com o horário que ele está atrasado, as condições de trabalho que ele vai perder, né? Por estar naquela nova condição, a credibilidade que ele vai perder com o chefe dele. Então, o existencialismo nessa obra parece que é transmitido pra gente, em certo sentido, porque é a gente que faz os questionamentos. Eu tava pensando também, no contexto atual, né, que a gente vive, como tem muitas pessoas que mesmo em condições igual essa que a gente tá vivendo, em uma condição de pandemia, quer continuar vivendo como vivia antes, como um mundo que elas acham que ainda existe, né? No caso, o Gregor se transformou num inseto do dia para a noite, ninguém sabe como aconteceu isso, e ele não se preocupa com essa condição, ele se preocupa com o horário, se preocupa com as atividades que ele tem para fazer. E eu acho que isso se estende muito nesse contexto que a gente está vivenciando hoje, porque do dia para a noite, de repente, o mundo parou, o mundo entrou em quarentena, o mundo está vivendo uma pandemia, e tem aqueles que ainda estão preocupados em fazer atividades físicas para se manter fitness, aqueles que
estão preocupados com o próprio trabalho, igual o Gregor estava, acima de outra qualquer coisa. É óbvio que tem contextos e contextos, né? Mas ainda tem muito aqueles que acham que a gente vive no mesmo mundo que a gente vivia antes e acho que não é bem assim. Então, a princípio, era o Gregor humano, o Gregor, o seu chefe, que era a figura hierárquica mais potente, mais forte, e a família. A família era submissa ao Gregor até certo ponto, mas nem tanto, pensando que ele ainda é condenado a trabalhar num lugar que ele não gosta pela família que tem o seu empréstimo, né, pelo patrão, e a sua dívida grande com ele, e acaba sendo o pivô desse pagamento de dívida o próprio Gregor. Já em relação ao chefe, que não tem um papel ativo na trama, ele é uma figura simplesmente para ordenar essas relações a princípio. A partir do momento em que o Gregor ele para de ser Gregor humano e passa a ser Gregor inseto, se cria uma nova triangulação, onde a família, mais uma vez, sai do ponto hierárquico de inferioridade em relação ao chefe, toma a cabeça desse triângulo, essa ponta desse triângulo mais hierarquicamente mais poderoso, e começa a ter uma nova relação entre o Gregor inseto, sendo a ponta mais fraca desse triângulo, a família sendo a mais forte, e a irmã, que ainda assim faz parte da família, ela começa a ter uma relação ainda de poder em relação ao Gregor, por não ser mais inútil. Ela deixa de ser inútil, como é tratado no próprio livro, e traz a inutilidade pro Gregor inseto. Então, essa questão de triangulação, ela vai mudando ao longo do livro, e principalmente nesses 3 momentos, no pré-inseto, durante o inseto, e próximo do final do livro, quando vem os 3 burocratas, né, os 3 hóspedes, que são a ponta mais forte do triângulo dessa vez, porque eles modificam toda a estrutura familiar. Eles modificam todas as relações que são tidas nesse momento casa sendo alugada, né? E isso também é uma coisa bem importante de se notar, porque isso vai modificar até como o Gregor ele permanece dentro do recinto que ele é destinado. A princípio, num recinto vazio, com os móveis comuns, depois um pouco mais vazio, com a irmã tentando tirar alguns móveis, e no final com um ambiente abarrotado, cheio de móveis de outros quartos, justamente por uma tentativa, um empreendimento de alugar outros quartos, e deixando desconfortável aquele que não tem papel nenhum na família, né? Nem muito menos no papel econômico da família. Eu queria comentar, só dar um gancho no que você falou, Lincoln, que nesse momento que a irmã toma uma nova importância na novela, ela é nomeada. Então, até aquele ponto, ela é tida como irmã. Assim como os pais também não são nomeados. Quando ela toma importância e se torna a pessoa mais importante ali, ela é nomeada. Foi uma coisa que eu percebi bastante nessa mudança. Eu concordo também com tudo isso que o Aron e o Lincoln falou. E eu acho que também é importante ressaltar que tem sempre uma hierarquia. E em todo momento, mesmo com a troca, né, os pais, a empresa, em momentos do livro, o Gregor sempre se coloca como inferior. Ele nunca troca o lugar dele nessa hierarquia, né? Então, eu acho que é nesse momento que eu colocaria a questão da submissão, porque eu acho que em todos os momentos ele é consciente disso, só que é tamanha alienação que ele não se desloca, ele não tem um sentimento de revolta, eu acho, propriamente. E pensar não só em relação ao trabalho alienante, mas pensar também no indivíduo alienado. O Gregor, ele é alienado ao nível de não se preocupar com a própria relação com o próprio corpo e se dedicar única e exclusivamente ao trabalho. Nada mais importa, até porque ele é o único provedor da família. Ele é o único que dá dinheiro à família, ele que mantém a casa. E essa relação de perder o dinheiro, de perder o papel de provedor, faz com que ele seja inútil. Então, o homem sem o emprego, o homem sem o capital, ele simplesmente é tratado como uma mancha que precisa ser ocultada, que é o Gregor inseto, não mais trabalhando. Ele tende a ser ocultado pela própria família, né? Isso é uma
uma coisa a se preocupar, afinal. O homem que não trabalha, o ser humano, né, o que não trabalha, que não tem o próprio capital, para que ele serve na sociedade? Para que ele serve a família? Seguindo um pouco essa pegada sobre a produção, em que o Gregor ele é desligado, eu queria citar uma expressão do próprio Marx, que é o Luftmannsky, que significa, literalmente traduzindo, homem aéreo. Que o Marx, ele designa esse homem aéreo como um cidadão sem ocupação definida ou desligado do processo material da produção. E que, por isso, dele ser desligado do processo material da produção, ele se esvoaça no seu meio social. E acho que isso dá uma exemplificada do que pode se tornar uma metáfora para a metamorfose. E voltando nesse mesmo ponto, o Gregor Inseto, ao longo do livro, ele para de ser tratado por ele e passa a ser tratado por isso. Quando a irmã fala que precisam se livrar disso e não mais dele. Isso é uma caracterização do Gregor Inseto enquanto inútil, mas também enquanto impessoal, enquanto não mais Gregor, agora só inseto. Já perde a identidade de Gregor Inseto para ser só o inseto, né? Exatamente, Lincoln. Ele é retratado ao longo do texto, e na maioria dos momentos, como o estado atual de Gregor. E a partir de um certo ponto, ele começa a ser tratado como uma coisa, algo nojento. Bom, a primeira página do livro, logo no início da novela, Kafka escreve: quando, certa manhã, Gregor Samsa despertou, depois de um sono intranquilo, achou-se em sua cama convertido em um monstruoso inseto. Estava deitado sobre a dura carapaça de suas costas, e ao erguer um pouco a cabeça, viu a figura convexa de seu ventre escuro, sulcado por pronunciadas ondulações, em cuja proeminência a colcha, que estava a ponto de escorregar pelo solo, mal podia se manter. Inúmeras patas, lamentavelmente esquálidas em comparação com a grossura comum de suas pernas, ofereciam a seus olhos o espetáculo de uma agitação sem consistência. O que me aconteceu? O que desenrola em seguida é só aqueles pensamentos que a gente tem, mas se alguma coisa de errado acontecer, por que isso acontece? Então, a gente vê a mudança da família dele. O Lincoln até comentou que teve um momento de luto, né, no final do livro, mas a gente teve uma conversa anterior que você até destacou que o luto vai se dando ao decorrer da novela. Então ele muda de Gregor para coisa, ele se torna um inseto que a gente não identifica qual inseto, mas a gente leva a crer que é um bem asqueroso, onde a gente associa muito com a barata. E o livro não te traz nada novo, você só fica naquela aflição de, poxa, aconteceu uma mudança e para onde nós vamos, né? E é mais ou menos quando a gente tem aqueles problemas que a gente não sabe como lidar. E eu estava vendo um comentário, pesquisando, né, sobre para a gente fazer esse podcast, que existe uma ideia de situação kafkiana. É mais ou menos quando uma pessoa se encontra, que nem o Gregor agora, onde ele não tem escapatória, onde aquilo acontece e ele não tem o que fazer. Ele não tem como retroceder e somente lidar com essa situação. E é isso que o livro traz logo de começo. Então, por isso eu gostei bastante desse trecho. Ele não tem spoiler, né? Ele logo de cara já coloca tudo que a gente tem que saber sobre o texto e para onde nós vamos dali. E ele não só não tem spoiler, como o próprio autor não deixa de a gente fugir dessa realidade, né? Ele já coloca logo em seguida, não era um sonho, ele não sonhava. Então, descarta toda a possibilidade de poder ser uma situação onírica, né? Uma situação em que não pode ser real de nenhuma forma, mas não, ele reafirma, ele não sonhava, não tá, aquilo tá acontecendo, ele realmente tá vivendo aqui. E isso, essa passividade e uma coisa que ele não sonhava me faz sempre refletir, será que isso daí não era uma coisa que
ele já tinha como uma possibilidade de acontecer? Eu sei que é bem fantasioso alguém virar um inseto, mas quando a gente sabe que pessoas mudam. Então, como se pessoas pré-comentam, né? Hoje em dia tem muito a ver com esse livro, se dá muito para ler naquele momento que você entra na adolescência, suas mudanças e tudo mais, né? Como se fosse algo... e o livro me faz pensar que é alguma coisa assim, normal. Que qualquer pessoa está suscetível a uma mudança, no caso, virar um inseto. Então, infelizmente, foi aquela família que aconteceu isso, mas poderia ser com qualquer uma. Então, por isso, acho que tamanha normalidade. Isso que ficou sempre passando na minha cabeça. Então, eu concordo com o Aaron também. Eu acho que é natural e realmente pode acontecer com qualquer um. Porque ele até passa isso pro gerente, né? Que ele fala, será que ele nunca se sentiu assim como eu? Com essa falta de vontade mesmo de seguir com a rotina e tudo mais. Então, essa metamorfose eu acho que é algo natural, é algo que pode acontecer com qualquer um. Porque a gente está suscetível, porque a gente vive numa rotina que exige muito da gente e é sofrida mesmo. Tem esse sentimento negativo e pesado, assim. Então eu acho que é realmente uma coisa natural e que pode ser compartilhada e é compartilhada com qualquer um. Então, e um dos diversos assuntos possíveis que a gente consegue abordar, né, interpretações e tal, até quando a gente estava discutindo o que seria o foco central do podcast, surgiu o assunto sobre a questão das mudanças, né? Sair dessa esfera trágica, existencialista e falar de algo mais próximo, assim, mudar e as pessoas que estão convivendo com você não reconhecer essa mudança. Você era um Gregor antes e agora você é um inseto? Como assim? Como pode? Por que eu vou continuar te tratando como Gregor então se você não é mais, sabe? Ou se não, vou continuar te tratando como Gregor mesmo você sendo um inseto. Então, é muito complicado essa questão e triste também, porque as pessoas estão sempre querendo criar uma identidade em tudo, querendo criar um caráter em tudo, uma personalidade para tudo. E esquecem que é muito mais natural um movimento de mudança do que um movimento de permanência. A permanência é muito difícil de ser alcançada, a gente muda o tempo todo. E é incontestável isso. E por que as pessoas olham com tanto mau olhar quando você muda, né? Por que as pessoas insistem em aplicar um caráter em você? Porque para elas é confortável, a mudança sempre desconforta. A metamorfose é desconfortante. Voltando na questão do narrador, só ressaltando mais uma característica, quando a família se livra do Gregor, que é essa mais ou menos a impressão que dá, né? Um livramento, o narrador também se livra. O narrador, ele se emancipa do personagem, do Gregor Inseto, e passa a narrar o que a família tá fazendo. Sobre as relações que a família produzem agora uns com os outros, entre os três agora, e não mais sobre o inseto. O inseto agora ele deixa de ser útil para a narrativa e ele passa a ser só um cadáver num quarto, inclusive. Agora, toda a utilidade dele foi esgotada ao longo da trama, da novela, e deixa de ser útil logo no final, junto com agora a utilidade da existência. Ele já não existe mais. Então, quando você não existe mais, o que você pode prestar de útil, né? O que você pode efetivar no mundo quando você perde a sua existência? Essa relação do narrador deixando e se emancipando de Gregor dá um pouco esse caráter de não existente, aquilo que não pode ser narrado, né? Também muito interessante a parte que o Aaron destacou sobre o luto, né? Porque quando ele morre, a família... Eu pensei assim, poxa, mas ele já não era mais... Ele foi totalmente desumanizado, né? A família parece que não viveu aquele luto. E o Aaron destacou uma coisa que eu achei muito importante. Eles viveram o luto antes. Tem partes, né, que a mãe chora, o pai se revolta. Então, toda essa parte do luto já foi vivida, né? Sim, e eu acho que o primeiro que viveu esse luto, digamos assim, foi o próprio Gregor, né? Porque ele foi o primeiro que aceitou a própria condição dele
Então, era como se ele soubesse o que ele esperava. Até isso dá pra perceber da forma que ele morre. Que até fala que foi num suspiro e ele morreu. Então, era como se ele, a partir do momento que ele havia se tornado um inseto, que ele já esperava esse momento dele morrer, sabe? Eu concordo com isso também. Eu acho que uma coisa que é legal da gente perceber é que não precisou uma morte física, né, do corpo mesmo, material, para acontecer esse luto. Não tem como não pensar no trabalho, porque eu acho que é o mais fácil de associar, assim, quando se pensa em toda a história. Você vê seus direitos sendo tirados, né? Você vê isso o tempo todo, só que não já aconteceu tanto que não tem mais nem indignação. É como se nós também estivéssemos, assim, conformados com isso, né? As coisas acontecem, você fala assim, meu Deus, não é possível, ninguém vai fazer nada, mas você faz o quê? Eu acho que dá pra perceber bastante a relação entre a metamorfose e os direitos humanos. Dá pra gente perceber quantos e quais são negados durante toda a trama. O Gregor, ao longo da novela, perde muito de si e muito de o mínimo, né? Muito do que ele precisa enquanto ser vivo, ou ser humano, pra viver. Ele já não tem mais uma morada definida, porque ele é invadido por móveis de outros quartos, invadem o espaço dele, tentam tirar alguns móveis que são contra a vontade dele, como é o caso do quadro que ele mesmo fez a moldura. Então dá pra perceber claramente o quão esvaindo vão esses direitos dele. O direito à comida, que ele para de ser alimentado, o direito à moradia, que ele para de ter o espaço que era dele, o direito ao trabalho, já que agora a nova configuração física dele também impede que ele trabalhe. Então, muitas características vão se esvaindo, características de direitos enquanto humano. Mas como ele já não é mais humano, essas relações também acabam se esvaindo, junto com a sua característica de humano. Então, e volta no que a gente já tinha falado, né, das relações de desumanização do trabalho, porque enquanto ele trabalhava, enquanto ele sustentava a casa, sustentava os pais, a irmã, ele era o epicentro da família, né, tipo, ele, não que ele era valorizado por isso, mas era ele quem mantinha a família e tal. E de repente, voltando àquela questão de útil ou inútil, quando ele se vê inútil, ele se transforma em um ser inútil, porque agora ele não trabalha mais, logo ele começa a ser desvalorizado pela família, ser abandonado realmente, como se fosse aquilo que eu tinha falado, né, de a pessoa se tornar o trabalho dela na época, como ainda acontece hoje, né? Sim, e como vocês disseram, né, a partir do momento que ele deixa de ser o provedor, ele perde totalmente a dignidade e a humanidade dele, né? Então, ele se vê completamente excluído das relações humanas, assim. Isso é uma coisa muito forte também, assim, no conto. E eu acho que a gente pode tratar também o drama intrínseco nesse livro como o problema, como ela, seguindo o mesmo raciocínio da Laura, das relações humanas, o problema da comunicação entre os protagonistas. O Gregor, por mais que ele tenha sofrido a transformação para um inseto, ele ainda se vê como um homem, de certa forma. Ele ainda age como um homem, ele ainda tenta se comunicar com a família. Naquele jantar que os 3 inquilinos estão lá, a irmã começa a tocar o violino, o Gregor tenta se esgueirar para ver a irmã tocando violino. O Gregor tenta ainda algum tipo de interação. E isso volta para ele não como uma aceitação, isso volta para ele como uma rejeição, onde ele é atordoado e afastado de toda a situação. Então essa incomunicabilidade também acho que faz parte desse teor dramático da história, as tentativas falhas e recorrentes dele tentar, ainda quase que regurgitando a transmutação. Então, é como se, tipo, ele já nessa condição tivesse tido a última gota de humanidade mesmo, né? Porque ele se admirou com a arte, ele se tocou com a arte. E ele viu que agora, nessa nova condição, parece que ele saiu
alienação que ele estava inserido, né? De repente ele teve essa gota de admiração pela arte e gostou daquilo e viu que as pessoas não estavam aproveitando. Então, mas assim, óbvio que o narrador não fala sobre as emoções que ele teve e tal, mas dá para perceber que como a arte pôde tocar ele daquela forma e que de repente coisas que até talvez ele não daria valor enquanto ser humano, ele dá agora nessa nova condição, pelo menos uma última vez, talvez. Sim, e não tem como não puxar isso que você falou para a atualidade. Em plena pandemia, na quarentena, nós percebemos a importância da arte, né? Você pode ver pelos stories, eu estou muito admirada, assim, como que as pessoas estão se importando com um grupo de leitura, grupo de estudos, sobre música, compartilhando essas coisas, filme, série, até nós aqui fazendo esse podcast, que é uma coisa que nós pensávamos antes, mas nós não desenvolvíamos, e agora esse é o momento, né, para falar disso. Como que as coisas superficiais, você comprar coisas, você ter coisas, a arte parece que ela subiu, né? Ela entrou de novo em voga, né? Sim. Eu acho que nessa parte a gente pode incluir vários pensadores filosóficos que a gente estuda aí na graduação, tanto como Diderot, quanto Schopenhauer, né? Que eles colocavam a arte na sua totalidade como algo que afeta os nossos sentimentos e nos faz se impor, né? Colocar, às vezes, várias outras questões, como a rotina, o trabalho de lado, para realmente focar em algo maior, assim. Então, eu acho que é bem importante a gente perceber isso no livro, que deixa isso de uma forma sutil, mas que dá para entender claramente também. E pensando um pouquinho também, não só nesses autores que privilegiam a arte, também dá para perceber que a Metamorfose, e não só a Metamorfose, mas muitas obras do Kafka, tem uma conotação política. Isso, por uma interpretação deleuziana, você percebe que a política nas obras de Kafka não parece e não é, a primeira leitura, o foco, o objetivo. Então, a objetivação de tratar de política não se torna o foco, mas sim uma realização passiva que a obra traz pra gente. Então, por exemplo, essa necessidade de investir totalmente a sua vida no trabalho, de uma hierarquia que trata dos mais ricos aos mais necessitados do trabalho para viver numa família. Essas relações são políticas, mas elas não são o foco do livro. Elas, ao menos, não parecem ser o foco do livro. Ao passo que, quando se percebe uma narrativa linear que trata da angústia de um personagem inseto, você não dá a devida importância a essas relações que tratam de desigualdades sociais, de desigualdade de poder, de desigualdade de acesso a alguns direitos humanos básicos. Você lê superficialmente de forma que a narrativa seja mais importante para o momento da leitura e não para as conexões passivas que são realizadas através de políticas, né? Perfeito. E esses dias eu estava lendo um texto, não lembro de qual autor, mas citava sobre a condição humana, né? Sobre o homem sem trabalho, ele aparentemente, se você tira o trabalho do homem, o que ele faz? Então, querendo ou não, nós falamos da arte, dessas coisas, mas no livro que eu li, eu não lembro o autor agora, mas parece que não tinha saída. E é bacana também perceber que o Gregor tem os seus projetos pessoais, né? Que investir na música da irmã é um projeto pessoal de generosidade, apesar de não ter dinheiro para esbanjar, ele ainda pretende incentivar a irmã a se dedicar à música, a se dedicar à arte propriamente dita. Mas ele também tem os projetos pessoais que são interrompidos, que são projetos que nem são tão pessoais assim, que seriam se livrar do trabalho que ele odeia, através de outros longos anos de trabalho, para que ele pudesse pagar a dívida da família, sair de lá, conseguir outro emprego futuramente, enfim. E isso fica claro como o Gregor nunca teve um papel central, ainda que provesse a família, quando o pai diz que tem uma reserva que ele fazia de dinheiro que sobravam, né, as sobras de dinheiro que
acabavam restando das compras do básico e do suficiente da família, e ele guardava e não devolvia a Gregor. Então, esse dinheiro que poderia ter adiantado esse sonho de deixar a profissão de caixeiro viajante, que é descrita como uma profissão exaustiva, que traz algumas gripes específicas, que traz algumas doenças, que você fica até tarde viajando. Poderia ter sido rompido o contrato de trabalho muito antes. Poderia ter sido paga a dívida muito antes, se o pai não tivesse feito essa reserva. Se ele tivesse dado a reserva ao próprio filho, como um dinheiro do próprio filho, para pagar aquilo que ele de fato odiava. Ele não teria estranhado nem um pouco que sua irmã não entrasse, pois na atitude em que estava, impedia-a de abrir imediatamente a janela. Mas não só não entrou, como também retrocedeu e fechou a porta. Um estranho teria acreditado que Gregor a espreitava para mordê-la. É claro que ele se escondeu de pronto sob o sofá, mas teve de esperar até o meio-dia antes de ver retornar a irmã, mais intranquila que de costume. E isso lhe deu a entender que sua vista continuava sendo-lhe insuportável, que continuaria sendo e que ela devia fazer um grande esforço de vontade para não sair também correndo ao divisar a pequena parte do corpo que sobressaía por debaixo do sofá. Essa parte em questão, eu acho que fica bem evidente, assim como pra mim em todo o livro, que essa questão que a gente já trabalhou, da questão da hierarquia, dele sempre se colocar como inferior, e desse pensamento sempre no coletivo e não no individual, na questão dele com as próprias vontades e as próprias paixões, assim, dele sempre se colocar pro outro, dele não ter a sua própria existência voltada para ele mesmo, para suas questões, né, como eu disse. E eu acho que nesse momento onde ele percebe que a visão dele é grotesca e repugnante para a irmã, se comove com isso, que ele não quer causar nenhum desconforto no outro, por mais que isso cause desconforto nele, por mais que isso doa nele. Então, ele nunca coloca as dores dele em primeiro lugar. Ele sempre está ali se colocando para o outro, para diminuir esse sentimento que ele já causa por ter se transformado nesse mundo. Como alunos de licenciatura, como alunos de uma universidade e de filosofia acima disso, né, pensando que a filosofia é recentemente e constantemente atacada, qual é o nosso papel em relação à educação? Qual é o nosso papel em relação à levada da informação? Pensando na superação das barreiras físicas, né, pensando na superação que a gente tende a enfrentar em relação a levar a informação, a fazer chegar a informação mais do que levar. Então o nosso papel, ele parece mais delimitado, mas ao mesmo tempo ele é muito amplo. E como a gente pode conceber isso com estratégias mais eficazes, né? Essa é uma pergunta que é recorrente para nós. O que vocês pensam sobre isso? Eu penso assim, né? A gente, como aluno da filosofia, e aí não querendo entrar em questão de tipo sobre o que é a verdade, como acontece a verdade, para que ela serve, enfim, mas pegando a verdade em um sentido mais amplo, eu acho que se a gente for analisar a filosofia que foi feita até a modernidade, né? Depois isso deixa um pouco de lado, filósofos trabalharam quase sua vida inteira em busca de um tipo de verdade, um comprometimento com uma informação que tem credibilidade, tem sentido no contexto, né? E hoje em dia parece que já não se vê mais isso. As pessoas se contentam com pouca informação, se contentam com notícias que convêm apenas à opinião delas, não se preocupam em saber se a notícia de fato tem um mínimo de verdade possível inserido naquilo, né? Mas, de novo falando, não é querendo entrar em conceito sobre essa problemática sobre a verdade, né? A verdade no sentido mais amplo, assim, do que a gente conhece, do que a gente usa no nosso cotidiano. Então, acho que nosso papel como mediador de informação aqui é fazer um pouco do que é bem pretensioso que eu vou falar, mas é fazer um pouco do que os filósofos faziam
E só que não só para nós, né? Não só para gente da academia, não só para quem faz filosofia. Nosso papel aqui é levar informação, levar conteúdo um pouco mais preocupado com a verdade do que o que a gente lida hoje em dia, para pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, né? Para pessoas que gostam de pensar de forma diferente, gostam de entender o que realmente acontece. Eu acho que isso, né? Sim. Eu acho que informação tem de sobra, né? Mas a Sim. qualidade desse tipo de informação é que a gente não sabe. Então, Sim. é igual eu falei, as pessoas se contentam com notícias, com informações que condizem a respeito só do que elas pensam, né? Tipo, elas veem uma semelhança com o que elas pensam e falam, não, pra mim isso é uma verdade. Então, pensar, e aí voltando no exemplo que eu dei, pensar que filósofos passaram a vida tentando a busca de uma verdade que corresponde a um todo, né? Uma verdade universal propriamente dita, e perceber que aparentemente não é bem assim que funcionam as coisas, né? Cada um tem a sua verdade e eu me contento com isso, independente se isso é malefício ou não. A minha verdade é a minha e eu vou conseguir seguir defendendo isso até onde der. E pensar justamente, de novo, na questão de como a quarentena tem dificultado para muitos o acesso a essas informações e, ao mesmo tempo, ela tem facilitado encontrar informações que não são boas, informações que são bem dubitáveis, que não são de fontes confiáveis, que não tem um estudo aprofundado antes de efetivamente ser passada. E isso tem dificultado muito o trabalho de muitas pessoas, principalmente atualmente dos médicos, enfermeiros, das pessoas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Muitos têm morrido. A gente já está na marca de quase 9 mil mortos no Brasil. Isso é um número absurdo, é um número que não deveria nem ser pensado que chegaríamos nele. Então, pensar que, além de tudo, todo esse momento crítico que a gente está vivendo, ainda assim a gente também está preocupado na veracidade dessas informações que são passadas. Bombardeios de todos os lados que a gente recebe, que essa informação ela é tão chula, ela é tão fraca, que a gente acaba tendo esses choques, né, entre si e entre as informações também. Quanto a esse papel que a gente tem de levar informação e tudo mais, fica muito mais evidente essa diferença de realidade, sabe? Porque a filosofia tem uma linguagem de difícil compreensão, e é nesses momentos que a gente percebe isso com mais clareza, porque a gente tem que levar essa informação, só que de um jeito que fique mais acessível para todo mundo. E também pensando em fazer uma analogia assim, com um conto, sobre a questão da hierarquia do trabalhador e do chefe. Que, por exemplo, a gente pode pensar nas carreatas, que empresários e tudo mais que têm condições financeiras muito boas saem pedindo para os trabalhadores voltarem a trabalhar, sabe? Que é a mesma coisa, por exemplo, da situação do Gregor com o chefe dele, sabe? Essa hipocrisia que a gente vê e egoísmo na situação. E são muitos os casos, né? Isso que é o mais preocupante também, essa falta de preocupação com a vida do outro, que é mais importante a própria economia, o próprio dinheiro, o capital, do que as vidas. E a gente tem visto o resultado disso muito claramente. Né? Porque parece que o Brasil não se contenta em ter um problema só para enfrentar, né? Parece que esse problema vem mais problemas e vem de todos os lados, igual você tinha falado. A gente não consegue simplesmente pegar e focar, não, vamos focar na diminuição da transmissão do vírus, por exemplo. Não, isso não acontece, aparentemente. Sobre o que nós acreditamos, né, sobre o que o Scaloni estava falando. Por exemplo, eu tenho noção de que eu sinto um peso na consciência por eu não estar fazendo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu ligo meu computador e eu fico vendo memes. Não que isso seja um problema, isso me distrai. Isso não é um problema. Mas é sempre um esforço para você se desvencilhar, sair desse monte de informação que te chega, esse monte de conteúdo o tempo todo. E são várias prisões que você tá... É um labirinto que você tem que ficar se esquivando o tempo todo, né?
E de fato, né, eu acho que, pensando de novo no conto, né, a gente tem uma preocupação muito grande com as coisas como elas são, como elas eram, né, ao menos. No sentido de, a gente tá tão preocupado em fazer o trabalho, em ir pra faculdade, em estudar mecanicamente, não sempre refletindo sobre o que a gente tá fazendo, em entregar os trabalhos, em se dedicar à profissão. E tudo isso, às vezes, acaba sendo tão automático, tão mecânico, que a gente acaba fazendo um trabalho meia boca. Então, como que a gente vai fazer um trabalho bem feito se é demandado da gente o básico? Então, a grande problemática nisso, eu vejo, igual eu tinha falado, igual você falou agora também, sobre muitas pessoas quererem ainda estarem presas ainda no mundo que a gente tinha antes, sendo que o que a gente está vivendo é algo que ninguém presencia há um século, sabe? Tipo, ninguém da nossa geração, das gerações passadas, pelo menos até minha avó, meu avô, minha bisavó, talvez, ninguém viveu uma pandemia, ninguém estava preparado para isso, ninguém conseguiu assimilar isso no começo e é difícil assimilar até agora. Isso me faz pensar se essa busca para tentar fazer as coisas que você fazia antes é para tipo te confortar ou é para porque você realmente acha que isso é realmente importante, sabe? Tipo, isso é realmente inevitável. Não, eu preciso trabalhar a qualquer custo. Óbvio que, igual eu falei, tem casos e casos. Existem pessoas que realmente precisam trabalhar. Essas pessoas que precisam estar na rua, elas deveriam ser as únicas que estão, sabe? E não as pessoas simplesmente negligenciando um problema, querendo de volta uma realidade que não existe mais e sendo egoísta por conta disso, sabe? Tipo, não, eu vou vivenciar minhas coisas, vou andar, vou dar rolê, vou chamar amigo, vou fazer todas essas coisas como se nada tivesse acontecendo. E tá acontecendo. Quando as pessoas que estão negligenciando isso, pra mim, acaba sendo muito ruim, assim, né? Tipo, eu vejo essas pessoas com mau olhar mesmo, porque eu não consigo achar sentido nessas pessoas que perceberam que não é mais a mesma coisa e continuam fazendo porque simplesmente querem que seja, sabe? Parece que, pelo menos a impressão que me dá é que essa quarentena, esse vírus, veio pra gente e falou, baixa a bola aí porque você não é tudo isso, sabe? Ser humano, você não é tudo isso. Eu tenho essa impressão, pelo menos. E é engraçado que essa visão é dada até pela natureza, né? Muitas cidades foram dominadas por animais que viviam ali, que estavam nos arredores, e agora com a baixa locomoção humana, eles se sentiram confortáveis para eles mesmos tomarem esse espaço. E mesmo assim, a gente retoma essa analogia de tornar-se inseto. O tornar-se inseto não é o suficiente para fazer Gregor não ir trabalhar. Não é o suficiente, pelo menos, não fazer ele não querer ir trabalhar, né? Ele diz que é só um mal-estar, que ele já tá saindo do quarto, que ele já tá indo pro trabalho, não haveria problema nenhum, ele só arrumaria as coisas, o mostruário de tecidos, e iria. Então, essa negligência à nova realidade, essa negligência, seja ela física, como o caso do Gregor Inseto, ou seja ela psicológica, seja ela tecnológica, ou profissional, como é o nosso caso, é muito parecida, no sentido de eu não vejo o que me acontece no hoje, no agora, e eu tento alçar um passado que já não existe mais pro nosso futuro. Sobre o título do nosso podcast, né? Aí fica o questionamento, agora, né? Virei um inseto? E daí que eu virei um inseto, né? Eu achei muito interessante quando você coloca e daí? Não tem questionamento sobre a sua condição. Você só se conforma. E aí eu acho que entra esse conformismo, assim, é triste, né? Esse e daí. Como é levado hoje a informação aqui no Brasil, né? Chama Eduardo Marinho. Ele prega que nossa vida tem que ser de uma forma simples. E isso até da informação que nós temos, né? Ele coloca em dúvida informação acadêmica e também coloca em dúvida meios de informação. E ele acha que a forma que a gente tem que lidar é que toda a informação que a gente tem, nós temos que aderir de forma natural e é ali criar nossas teorias. Então acho que esse tipo de pensamento dá margem ao que está acontecendo hoje. Cada um criar umas teorias loucas e dessa forma viver, sabe? E sem, ao certo, colher a informação. Então, esse cara é o... Tipo, eu acho que tem muito do que
a gente pensa hoje em dia aqui. E puxando de novo esse comentário que a Cade fez, foi pensar no nome do podcast de Virei um Inseto, e daí, ou e agora, faz realmente a gente refletir sobre essa situação. Assim como o Gregor Samsa, a gente vai simplesmente ignorar a nossa nova condição e tentar nos alçar para o passado, para uma realidade que não existe, ou nós vamos, de fato, olhar para o presente e pensar em novas estratégias que serão possíveis para que nós modifiquemos o nosso presente e nosso futuro e criar uma nova realidade mais cabível para essa situação em que nós nos sujeitamos. Então não dá para aceitar simplesmente a nova realidade ignorando todas as consequências, ignorando todas as causas e as novas e recentes causas que virão por simples apreço ao passado. É simplesmente impossível da gente olhar para a nossa nova situação, para a nossa nova metamorfose e pensar, e daí? Então é necessário que a gente fale, e agora? Porque o e agora é olhar para o futuro, é pensar do presente adiante. Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast. Esse é o primeiro episódio do Peripacast, um podcast feito pelo Centro Acadêmico da Filosofia da Universidade Federal de São Carlos. Muito obrigado a todos que ouviram e obrigado a todos que participaram também. Eu queria agradecer a todos os ouvintes e espero que leiam o livro, e o livro é muito bacana. Assim como o Luiz comentou, essa é a forma que a gente encontrou de trazer informação, então fazer nosso papel aqui na sociedade de alguma forma. Então, por isso a gente sempre vai trazer novos podcasts, então, por favor, fique ligado. Se tiver algum assunto que vocês ouvintes tiverem interesse, por favor, mande nos comentários, alguma coisa assim. Eu queria agradecer também e espero que tenha ajudado em alguma coisa, né, nesse momento. E deixem o like. Queria agradecer também e acho que deixar claro que o nosso objetivo, além de trazer informação, é oferecer a nossa percepção sobre as coisas, sobre todos os assuntos que foram tratados aqui, e também, lógico, a importância da filosofia e que a gente tem que entender que é necessário exercer esse pensamento e essa reflexão, e que o debate vai estar sempre aberto aí para quem quiser conversar com a gente e tudo mais. É isso aí. Obrigado também, quero agradecer muito por participar, né? E acho que é algo assim que também, além de... Eu li o livro antes da quarentena, né? Antes da pandemia, e agora eu estou conversando com amigos sobre isso. Algo que eu não teria, eu acho, oportunidade de fazer se não houvesse a quarentena, não? Bom, queria agradecer também a possibilidade de participação, de poder estar transmitindo um conteúdo do nosso curso matriz, do nosso curso que nós escolhemos. Vou agradecer, né, a oportunidade de ter participado do podcast, porque, igual a gente falou, é uma forma de tentar levar alguma informação de qualidade, de certa forma, compromisso com a verdade que a gente está fazendo. Acho que é um papel fundamental nessa situação que a gente está vivendo, né? Esperar que todos leiam o livro também, né? Vale muito a pena. E é isso. Então o primeiro episódio de Peripacast fica por aqui. Continuem a pensar e até o próximo episódio. Até mais.